que sucesso é sorte ou é acaso. Ele disse, olha, empreender não é pra todo mundo, entendeu? Tu vai nesse rumo aí desse teu sonho de querer empreender, a probabilidade de dar errado é muito grande. Eu acho que tu não é pra isso. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mesa de Líderes. Um podcast que foi feito para você que é empreendedor, para você que é líder, que tem uma equipe de vendas ou que tem esse desejo no seu coração. Hoje nós vamos começar de uma forma diferente, no quadro Além da Mesa. Nós vamos conhecer os bastidores de um empreendedor, porque todo dono de negócio, todo líder de sucesso, por trás existe uma grande história. E hoje nós temos um convidado muito especial que já é um conhecido de vocês, Marcelo Pereira. Marcelo, seja muito bem-vindo. Fala, Brunão. Vamos lá, meu amigo. Tô muito otimista, expectativa lá em cima para poder compartilhar um pouco aí da minha história com esses gigantes aí, né, que nos seguem. Vamos lá. Legal, Marcelo. Uma das coisas que eu mais aprendo nessa minha jornada como empreendedor é ouvindo histórias. Eu acredito que todo empreendedor, que todo líder, ele carrega uma história com muitos acertos, com muitos erros e com muitas experiências para poder compartilhar. Então, o meu objetivo aqui com você hoje é extrair de verdade toda essa bagagem, toda essa experiência que você adquiriu ao longo dessa jornada e compartilhar para quem está conosco aqui assistindo esse bate-papo. Para começar, Marcelo, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre as suas origens, onde você nasceu, né? Qual é a sua idade? Conte aí pra gente. Vamos lá, nasci em São Luís do Maranhão, minha ilha querida. Nasci lá em São Luís, hoje eu tenho 40 anos, tá? Vou com 39,5, pronto, vou completar 40, mas não dá nem pra perceber, né? Rostinho ali de 25, 26. Tá bem, tá muito bem, parabéns, Marcelo. Mas morei lá durante, acho que boa parte da minha vida. Eu saí de lá, foi em 2020, então acho que eu tinha uns 35 anos, não, menos, 33 anos, saí do Maranhão. Aí fui morar em Fortaleza. Muitas pessoas, foi até engraçado essa parte. Geralmente as pessoas perguntam, foi a trabalho, Marcelo? Mas não, eu fui para João Pessoa, fui dar um suporte em uma equipe que eu tinha lá, que eu tenho, na verdade, lá, e fui dar o suporte para um casal de amigos, líderes que eu tenho lá. E ali a gente foi para passar 5 dias. Passei 5 dias, fiz o trabalho. Na volta, encostei em Fortaleza para visitar minha irmã, que na época fazia residência lá, ela é oftalmologista. E eu ia também passar ali uns 3 a 4 dias. Tava com a minha esposa, a Gardilene, e ali ia passar 3, 4 dias com a minha irmã, passeando, conhecendo lá a Fortaleza. Nisso ficamos ali 10 dias, 15 dias, 20 dias, 25 dias. Aí eu virei pra Gard e disse, amor, cara, será que é pra gente morar aqui? Tá? Porque eu fui gostando e a gente foi construindo um negócio também nesse período, por lá. E aí fomos gostando, a gente disse, rapaz, vamos colocar em oração. Colocamos em oração, sentimos paz no coração, tivemos ali algumas respostas e, enfim, decidimos morar em Fortaleza e passamos lá 4 anos. Depois viemos para São Paulo, ano passado. Vim para São Paulo, São Caetano do Sul e agora aqui em Limeira. Legal, Marcelo, de propósito. Mas então a maior parte da sua vida, né, foi ali no Maranhão. E eu gostaria de conhecer um pouquinho sobre o Marcelo na sua infância. Como que foi a sua infância, Marcelo? Cara, minha infância, vou dizer, eu aproveitei muito, muito mesmo. Porque eu e minha irmã é mais jovem que eu, mais nova que eu. Minha irmã, ela é apaixonada gosta de estudar, gosta muito de estudar, tanto que escolheu ali é médica, né? Então gosta bastante. Já eu gostava muito, era de brincar, cara. Meu negócio era jogar futebol. Tanto que durante um certo bom tempo ali, eu acho que a maioria das crianças que gostam de futebol, né? Dos homens que gostam de futebol, querem ser jogador de futebol. E aí eu, gostava muito de ir pra rua pra jogar futebol. Eu lembro da minha infância, cara, jogando na rua, entendeu? Ali ali com os vizinhos. Hoje eu acho que não tem mais isso, né, cara? Pelo menos no bairro, no bairro que eu fui criado, passo por lá às vezes para visitar meus pais, não tem mais isso, não tem mais as crianças jogando na rua. Mas boa parte jogando na rua.
Nunca gostei de estudar, mas também nunca fui de tirar notas baixas, até porque meus pais eram muito rígidos quanto a isso. Então, tipo assim, por mais que eu não gostasse de estudar, mas nota boa eu tinha que tirar. Então, acabou que brincava, mas as notas ali eram medianas. Mas, ô Marcelo, você era o aluno do fundão, era o aluno do meio ou era aquele aluno que sentava ali na primeira fileira? Cara, engraçado. Eu era do fundão, mas com notas altas. Então, eu tenho uma dificuldade de concentração, Brunão, gigante, cara. Desde criança. Pra mim, 15 minutos de uma aula era o suficiente. Cara, passou de 15 minutos, eu não sei, acho que, sei lá, se é um dom, eu nunca treinei isso. Mas 15 minutos era o suficiente para eu captar toda a aula. Então, em 15 minutos eu captava toda a mensagem, tipo assim, eu já sei o conteúdo, já entendi. Para mim, os outros, que são 50 minutos, né, hora aula, tudo que passava de 15 minutos já era entediante. Para mim, o professor já estava ali, era meio que repetindo o mesmo assunto do meu cérebro, óbvio que eu pensava errado, eu pensava, cara, esse professor está enchendo linguiça, eu já entendi tudo. E ali, nessa minha inquietação, ia procurar bagunçar. Tanto que toda semana eu estava na diretoria. Entendeu? Então, eu era esse aluno, mas também, quando chegava ali na hora da aula, era 9, 9,5, 10, principalmente matemática, física, química, nas áreas de exatas. Então, eu era esse aluno do fundão, que tirava boas notas, muito bem relacionado com a galera da turma. Alguns professores gostavam e não gostavam, era meio que mix, porque, cara, os caras só vivem bagunçando e tirando nota boa, entendeu? Mas era esse o Marcelo, e sempre gostando de me comunicar, ajudar as pessoas, enfim. O Marcelo, quando nós somos crianças, uma pergunta que a gente sempre ouve é: o que você quer ser quando você crescer? O que você queria ser quando você crescesse? Boa pergunta, cara. É até engraçado, porque hoje eu empreendo, mas quando eu era criança, se me perguntasse, Marcelo, o que você sonha em ser? Primeira coisa, logo depois do futebol, mas o futebol foi engraçado, eu era goleiro de futsal, então logo eu percebi que não dá para me ser um jogador profissional por causa da minha altura. Não dá para eu jogar num time de futebol, eu não tenho altura para ser goleiro só se fosse de futsal mesmo, entendeu? Então, eu sonhava em ser caminhoneiro. Nada a ver com empreendedorismo hoje. Então, eu comecei a dizer pro meu pai perguntava o que eu queria ser, caminhoneiro. Entendeu? Até hoje, meu pai, a gente conversa, a gente lembra disso, ele ri demais. Eu queria ser caminhoneiro, porque, não sei, meu pai já foi caminhoneiro, só que há muitos anos ele contava algumas histórias e eu achei aquilo ali o máximo. Eu quero ser caminhoneiro. Até que um dia meu pai, ele foi me buscar na escola e a gente conversando sobre isso, aí ele queria ser caminhoneiro, ele, então tudo bem. Então, a partir de hoje, você não precisa, eu vou te matricular em uma outra escola, não preciso mais pagar a escola para ti, porque para ser caminhoneiro tu não precisa de uma escola desse preço, eu tenho esse compromisso todo mês. E ali eu acho que, na minha inocência, não, pai, continua pagando, mas não era nem pelo ensino. Eu acho que era amizade mesmo que eu tinha com os amigos da escolinha e tal. Aí eu, não, eu quero continuar estudando e tal. Enfim, aí fui crescendo, essa vontade de ser caminhoneiro foi passando e enfim. A vida foi levando aí para outros caminhos, né, Marcelo? Eu ainda desejo eu tenho não vou dizer um sonho, hoje não é mais um sonho, mas eu tenho um objetivo de fazer uma viagem de caminhão. Mas como motorista ou como passageiro? Hoje, eu não sei, nunca dirigi um caminhão, mas Scania, no caso, ali, aqueles caminhão bitrem e tal. Então não me convide que eu não quero que eu com você nessa viagem, Marcelo. Eu vou dizer como passageiro. Legal. E a gente ouve muito falar, né? Quem trabalha com caminhão, os caminhoneiros, eles são muito apaixonados por essa profissão, porque você vive a liberdade, você acaba, né, conhecendo muitos lugares, muitas pessoas, e para quem tem o perfil parecido com o teu perfil, isso é muito legal, porque você vai gerar conexão, você vai, né, realmente desbravar muitas coisas interessantes. Você disse, né, um pouco sobre o seu pai. Qual que é o nome do seu pai? Zacarias. Marcelo, se fosse para você puxar, ainda na sua infância, qual foi o principal aprendizado que o senhor Zacarias, ele te ensinou? Honestidade. Meu pai é um cara muito honesto. Tem algumas, vamos dizer ali, não vou dizer defeito, algo a melhorar, muitas coisas a melhorar. Que legal, então ele é um ser humano. Faz parte do jogo. Isso. Mas é uma coisa que eu levo pra vida
que eu pude ver ali nele é a honestidade. É aquela pessoa que ele assume os compromissos e cumpre com o que fala, entendeu? Tipo assim, ele tinha um orgulho em dizer que meu pai é mecânico e trabalhava em uma multinacional, entendeu? E eu lembro muito ele orgulhoso em falar que não tinha falta e que não faltava, não botava atestado e tal. E orgulhoso mesmo, com orgulho de falar que ele nunca faltou, entendeu? E foi sempre responsável no trabalho. Era até engraçado que ele falava, às vezes, tinha que trabalhar na segunda, e às vezes ele gostava de tomar, até hoje, gosta de tomar uma, e às vezes domingo ele estava curtindo com os amigos, churrasco, essas coisas todas, e às vezes estendia um pouco mais, mas cara, era incrível, como 5 horas da manhã, 5 ele estava acordado de pé para poder trabalhar, e ele orgulhoso em falar que tipo assim, tô indo trabalhar por mais que eu esteja ali com a cabeça pesada, sei lá, de ressaca, mas eu tô indo cumprir com a minha obrigação. Então, isso para mim foi muito forte, entendeu? A questão do compromisso, de ser disciplinado com relação a isso. E sem dúvidas, Marcelo, hoje eu sou pai, tenho uma filha de 3 anos, o que a gente fala tem um peso muito grande para os nossos filhos, mas o que a gente vive é o que realmente, vai moldar as pessoas que estão à nossa volta. Sim. E você deixou claro que o seu pai, ele sempre, viveu a honestidade. Isso. E esse é um aprendizado que a gente leva para a vida, leva para os negócios. Imagina que o seu Zacarias está nos assistindo aqui agora. Eu queria que você olhasse ali para aquela câmera, Marcelo, e deixasse uma mensagem para o seu Zacarias, uma forma de agradecê-lo por tudo que ele é e foi na sua história. Ô pai, obrigado pelo compromisso ali, por se doar, dedicar, não medir esforços para poder dar o máximo que o senhor pôde dar para a gente. Então, com relação à educação, como é que eu posso dizer, nunca deixou a gente passar por necessidade, sempre se doou, para dar o melhor para os filhos. Então, só tenho a te agradecer. Se hoje sou quem sou, entendeu? Devo muito, mas muito mesmo ao Senhor. Deus continue lhe abençoando aí. Legal, tenho certeza que ele tem muito orgulho de quem você se tornou, Marcelo. Sim. Nós que somos pais, sem dúvidas, o maior orgulho que nós carregamos não é o que os nossos filhos apenas conquistam em bens materiais, mas é aquilo que eles se tornam, e convivendo contigo no dia a dia, tenho certeza que ele tem muito orgulho aí da sua trajetória. Ô Marcelo, você se recorda qual foi o primeiro dinheiro que você ganhou na sua infância? Cara, boa pergunta, Bruno. Não tenho assim uma memória nítida, cara. Eu não tenho. Mas eu tenho, não sei se foi o primeiro, eu acho que não, com certeza não foi o primeiro, mas tem um que me marcou, certo? Marcou muito. Por quê? Quando eu comecei a empreender, meu pai é, como eu já falei, funcionário público, meu pai é funcionário, certo? Hoje é aposentado, e minha mãe dona de casa. Minha mãe decidiu abandonar o trabalho, tudo para se dedicar para a família. E meu pai mecânico nessa multinacional, entendeu? CLT. E o sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro e trabalhasse como engenheiro nessa multinacional. Esse era o sonho dele. Aí, beleza, segui os caminhos que eles me orientaram, que era o caminho, eu sempre sonhei em ser bem-sucedido, sempre tive, eu não sei de onde, tanto que eu e minha irmã, às vezes a gente conversa sobre isso, eu não sei de onde a gente tirou esses sonhos de ser bem-sucedido, enfim, não sei de onde a gente tirou isso, porque na nossa família é bem simples, bem simples. Minha irmã foi pro lado do caso da medicina, da educação, estudou para isso, e meu pai disse, cara, quer ser bem-sucedido, tem que estudar muito. Eu estudei também, passei muito cedo, muito jovem na Universidade Federal, só que não segui o rumo porque eu conheci o empreendedorismo e comecei a empreender muito cedo também, comecei a ter resultados. Então eu escolhi o empreendedorismo para poder viver essa vida que um dia eu sonhei, né? E beleza, aí nisso, voltei agora aqui, lembrei a pergunta. Nessa jornada quando eu decidi empreender, meu pai ficou muito chateado, cara. Meu pai e minha mãe. Ainda mais quando foi no segmento do marketing de rede. Aí, não, isso não funciona e tal. E falava muito que não funcionava, que não dava certo, que eu estava errado. E não era para me perder o foco da faculdade. E, cara, falou muito, muito mesmo. Mas só que eu tenho um defeito que se torna uma qualidade.
Quando eu boto uma coisa na cabeça, meu amigo, eu vou buscar, entendeu? Eu vou buscar conquistar. E eu já tinha botado na minha cabeça que era através do empreendedorismo e através daquela modalidade que eu ia mudar de vida. Que eu ia viver a vida que um dia eu sonhei. E ali eu persisti, botei o pé e disse, não vou recuar. Eu vou até dar certo. E no começo, meu amigo, foi mais de 1 ano sem ter resultado. E 1 ano ouvindo no pé do ouvido aqui meu pai e minha mãe. Você começou a empreender com 20 anos. Isso. E qual era a empresa, Marcelo? Era uma multinacional americana, Forever Living. Entendeu? Eu comecei com ela, empreender junto com essa empresa. Através de um convite de um amigo. Aí fui lá, conheci, gostei do modelo de negócio e comecei a empreender. Legal, então nós já estamos aqui na sua juventude. Marcelo, com 20 anos, já começou a empreender no modelo de marketing de rede. Isso. Ô Marcelo, nesse período você também estava fazendo faculdade, é isso? Estava na faculdade e também estava dando aula de matemática e depois estava passando para dar aula de física também. Você foi professor? Fui professor de matemática e física. Mas você lecionava para ensino médio, ensino fundamental, como que era? E comecei com o ensino fundamental. Essa história foi até engraçada. Mas vamos voltar lá na história que depois. Mas eu vou conectar com essa história que eu estava te contando do primeiro resultado, que foi legal. Mas vamos lá. Assim que eu me alistei, fiz o alistamento, já fui militar, entendeu? Eu sou formado aspirante oficial do Exército pelo INPOR. Aí depois só formei, passei 1 ano de formação, depois voltei para a reserva. E nesse intervalo foi que fui dar aula de matemática e física. Recebi um convite de uma escola para poder dar aula. Eu não sei hoje em dia, né? Mas na minha época era carente de professor de matemática e de física. E como eu comecei bem jovem, a universidade, eu já estava na metade do curso para frente ali, então já dava para eu começar a dar aula. Aí eu comecei a dar aula para o ensino fundamental de matemática. Aí depois fui me desenvolvendo ali, e depois, menos de 1 ano, já convidaram para dar aula para o ensino médio também, na verdade, de um cursinho. Comecei a dar aula em cursinho também, preparatório para concurso. E depois já estava começando a receber também convite para dar aula no ensino médio. Aí foi nesse período que eu conheci o marketing de rede. Ô Marcelo, e qual foi a principal habilidade que você desenvolveu nesse período que você lecionou? Cara, eu acho que eu aperfeiçoei, vamos dizer assim. Porque não cheguei a desenvolver, mas aperfeiçoar a da comunicação. Eu sempre gostei por mais que eu seja muito tímido, introvertido, porque às vezes as pessoas me veem aqui falando, ou então me veem palestrando, acham que não, Marcelo é o cara desenrolado, que gosta de conversar e tal, mas não, eu sou muito tímido e também sou um pouco introvertido. Mas, quando eu comecei a lecionar, eu tive que ir para frente ali de um público, começar a dar aula, então eu tive que destravar isso. Então eu aperfeiçoei, eu descobri algo que eu nem sabia que eu conseguiria fazer isso. Imagina, eu nem gostava de apresentar trabalho na escola, na faculdade, entendeu? E do nada... O aluno do fundão, né, geralmente não é o aluno que vai subir num palco para poder, né, aos olhos, né, de algumas pessoas que não acreditam. Sim. Mas, ô Marcelo, eu vejo que a vida, ela vai, né, preparando alguns momentos que eles, ao longo da nossa jornada, essas peças do quebra-cabeça, elas começam a se encaixar. Tenho certeza que não foi à toa, né, que você lecionou, que você ministrou aulas, porque o que você faz hoje... Sem dúvidas, você carrega muito desse período, né, que você lecionava. Porque hoje você é um professor. Você lidera pessoas, você treina, você precisa ter uma boa didática, uma boa comunicação. Então, a vida, ela vai nos moldando ao longo da nossa jornada para projetos futuros, né, que a gente vai viver. Então, aqui é até um aprendizado, né, para quem está nos assistindo. Aproveite muito bem o momento que você está vivendo, a circunstância, né, que você se encontra, porque ela pode estar te preparando para viver algo muito maior no futuro. Às vezes a gente não entende o momento que está passando, as conexões que são feitas naquele momento, mas quando o tempo vai dar a resposta. Então tem muitas coisas da minha vida que eu vivo hoje que foi graças a uma conexão que eu fiz há 20 anos atrás. Entendeu? Eu vou dar um exemplo, o Exército. Que eu entrei no marketing de rede, comecei a empreender e me tornei quem sou hoje, construí hoje, foi graças a um convite de um amigo do Exército. Entendeu? E olha só, quando eu fui fazer meu alistamento militar, foi eu e o meu primo. Eu não queria ser militar, não queria, e o meu primo queria. Ele não foi chamado e eu fui. Aí
Quando foi fazer a entrevista, acho que era um cabo, sargento, perguntou se eu era voluntário. Eu disse que não era voluntário. E ele me apresentou o NPOR, me vendeu bem o NPOR. Aí eu só queria saber, e quanto é que ganha isso aí depois de um ano? Aí ele me falou o valor de quanto era que ganhava um oficial. Na minha cabeça, uau, peraí, 19 anos, ganhando X reais, mora na casa. Cara, eu tô rico. Aí eu virei pro cabo lá, pro sargento, ô fulano, que eu olhei no sotachezinho dele aqui, ô fulano, eu sempre sonhei ser militar. Eu me sinto aquele Rambozinho, não sei se é da tua época, Bruno, tinha um bonequinho soldado, cara, que ele botava assim no chão e ele ia tchá, 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 entendeu? Eu até brinquei com ele. Eu não sou da época da TV em preto e branco. Ah, tá certo. Eu sou da época da TV colorida. Tá certo. Então, mas ó, olha só como as coisas, como tu falou, é muito forte, porque essa conexão, imagina lá, eu ia dizer que não, aí depois não, interessante, eu quero, esses 5 que eu dei lá, fiquei... Eram umas 400 pessoas. No final ficaram só 20. Eu fiquei entre os 20. E detalhe, sem apadrinhamento nenhum, não tinha nenhum parente militar para poder ajudar no processo. Fiquei entre os 20 e foi lá que eu conheci esse amigo que me apresentou esse modelo de negócio que até hoje eu empreendo, sou apaixonado e construí grandes resultados, né? Então, olha lá, conexão lá atrás, entendeu? Às vezes um não, né, poderia mudar completamente a trajetória da sua vida. Talvez um outro convite de uma outra pessoa não teria te convencido. Isso. Ou talvez você não estivesse no momento para poder dizer sim para essa oportunidade. E aquilo mudou completamente a sua trajetória, né? Isso é muito, muito interessante. Ô Marcelo, qual foi a maior mentira que você já acreditou sobre sucesso? Cara, a maior mentira... Vou falar sobre o empreendedorismo, entendeu? E tá conectado com a história lá do... que eu te falei que meu pai era contra, entendeu? E era justamente uma das coisas que ele falou, era que empreender não era para todo mundo. Ele disse, olha, empreender não é para todo mundo, entendeu? Tu vai nesse rumo aí desse teu sonho de querer empreender, entendeu? A probabilidade de dar errado é muito grande. Eu acho que tu não é para isso. Porque quem é empreendedor... Aí ele foi contar a história de amigos dele que... Porque, tipo assim, ele vinculou quem empreende à sorte. Tipo assim, o cara teve sorte de ter sucesso. Não é que a pessoa era merecedora do sucesso ou que construiu o resultado. Não, foi sorte que deu. Ou casou com uma... Ele diz isso direto, cara. Ou casou com uma mulher rica. Ou tem contato com gente rica que botou ele lá em cima, mas nunca que a pessoa construiu. E isso ele falou, certo? Pra mim. E eu, em partes, eu quis acreditar. Mas depois, como eu falei, sou um pouco teimoso. Eu disse, cara, eu acho que isso não faz sentido, entendeu? Porque aí eu comecei a ver outras histórias. Tipo assim, eu não fiquei só ouvindo a história do meu pai. Eu fui ver outras histórias e vi que sim, era possível construir. Qualquer pessoa é capaz de construir resultados extraordinários, desde que tenha a ferramenta correta para poder chegar a alcançar esses resultados. E foi o que eu encontrei através do marketing de rede, essa ferramenta, na época muito jovem, para poder construir os resultados. Então, qual foi a maior mentira que te contaram sobre sucesso? Que sucesso é sorte ou é acaso, entendeu? Que você... É isso, que sucesso é sorte ou acaso, né? É por acaso. Então você não acredita nisso? Eu não acredito. Sucesso, por quê? O sucesso, você constrói o sucesso, entendeu? Você... Não existe, vamos dizer ali. Claro, Marcelo, tem sorte. Quem trabalha acha sorte. Eu nunca vi um preguiçoso ter sorte. Agora, a pessoa que trabalha, que busca, que tem um objetivo, que tem consistência, persistência, essa pessoa vai ter tanta disciplina para fazer o que precisa ser feito, que depois de errar algumas vezes, dar errado algumas vezes, vai chegar o momento que não tem mais como dar errado. E começa a dar certo. Entendeu? Começa a dar certo. Depois a pessoa começa a atrair os resultados. Ele começa a viver uma vida... Cara, eu nunca imaginei que eu iria desfrutar do que eu estou desfrutando hoje. Porque ele começa a virar um imã para resultado. Mas no começo não era assim. Ele plantou para que isso acontecesse. Eu acredito nisso, entendeu? Só que a maioria dos brasileiros, eles só começam a enxergar o palco, ele não vê os bastidores. Aí acha que é sorte estar no palco. Não foi sorte estar no palco, meu amigo. Aquela pessoa construiu, pagou o preço para estar naquele palco, para viver aquela vida. E infelizmente tem gente que acredita que é sorte. Mas sim, eu tô aqui para dizer, existe sorte? Existe, mas para quem planta, entendeu? Existe sorte para quem paga o preço. Cara,
quem paga o preço, é muito sortudo. Muito, muito. Vai chegar lá na frente, vai começar a atrair os resultados, e as pessoas vão dizer, cara, fulano tem sorte, fulano tem sorte, fulano tem sorte. Mas porque ele é muito sortudo, porque ele plantou muito para ser um cara sortudo. Eu acredito nisso. Eu acredito muito, Marcelo, que hoje quem começa a empreender do zero, quem não tem ali nenhum padrinho, né, e consegue prosperar dentro do mundo dos negócios, é uma pessoa que ela arriscou muito, é uma pessoa que tentou muito e ela, sem dúvidas, está sentada ali numa pilha de fracassos. Para ela poder chegar nos resultados que ela tem, ela errou muito. Então não existe apenas o elemento sorte, existe muito trabalho e com muito trabalho você acaba encontrando algumas oportunidades que, né, te alavancam. Sim. Bruno, tu me fez lembrar de um treinamento que eu falo do início à realização, as etapas. E eu associo isso a uma escada. Do início à realização eu associo a uma escada. Os degraus que você vai passar para poder chegar na realização. Eu não vou aprofundar disso aqui, que é daria um treinamento e a gente não tem tempo para aprofundar. Mas só para você ter uma ideia, o primeiro degrau, eu digo, é a empolgação. Certo? Todo mundo começa empolgado. Segundo degrau, trabalho. Entendeu? Aí o pessoal começa a trabalhar. Então, a empolgação, o cara tá pilhadaço, e tal, tá com a ideia muito fresquinha na cabeça, tá, aquela coisa toda, e vai pro campo, começa a trabalhar. Só que no trabalho ele começa a se deparar com a realidade. E aí vem os desafios. Entendeu? Que é o próximo degrau. Outro começa a vir os desafios, aqueles desafios bate o quê? O desânimo, que é o próximo degrau. Só que aí que entra que muitas pessoas desistem, no desânimo. Aí precisa ter clareza do porquê tá fazendo aquilo. Porque com a clareza do porquê tá fazendo aquilo, ele passa pro próximo degrau, que é justamente o degrau da persistência. Se ele não tiver clareza do que ele tá fazendo, no degrau do desânimo, ele se joga, ele desiste e acabou. Entendeu? Ali o projeto ficou pelo meio do caminho. E aí ele passa para persistência. Depois da persistência, quando ele tem clareza, ele vai persistir, certo? Essa persistência gera consistência. Ele começa a ter consistência naquilo que ele está fazendo. Depois que ele começa a ter persistência, passou o degrau da persistência, que chegou na consistência e está consistente naquilo, vem o próximo degrau, que é o degrau das pequenas realizações, ou das realizações. Certo? Só que ali ainda não é o último degrau, que aí ele começa a ver os primeiros resultados, e começa a ver dando certo. Aquilo ali gera uma motivação, um gás extra, certo? E a pessoa continua na jornada para ir para o próximo degrau, que é o degrau das conquistas. Realização é diferente de conquistas. Conquistas é muito maior, então ele vai começar a ter conquistas, certo? Então, isso tem tudo a ver com o que você está falando do empilhamento, né, de fracasso. Então, é lá no desânimo, é lá no trabalho. Esse é quem entende essa jornada, cara, vai entender o processo e vai dizer que não é da noite para o dia, não foi sorte. Existe um passo a passo, existe um processo. E isso é para a vida, pô. Você pega uma pessoa que começa um curso. Todo mundo que começa um curso na faculdade finaliza? Se forma? A grande maioria não. A maioria não, por quê? Começa empolgado, a pilhar 1000. Começa a estudar, vê os desafios, bate o desânimo. Se não tiver clareza do porquê tá fazendo aquele curso, desiste. Agora, quando a pessoa tem clareza, ele não, eu quero porque eu sonho com essa profissão, exemplo, aí vai, avança. Casamento, a mesma coisa. Casamento começa na empolgação a 1000. Uau, e tal, aquele amor louco e tal, de lua de mel, e os primeiros meses, anos, depois vai para a realidade. Cara, tá morando junto não é fácil. Cada um tem suas particularidades. Vem os desafios. Se não tiver clareza no propósito do casamento, adivinha o que acontece? É mais fácil separar do que permanecer. Entendeu? Agora, quando você tem clareza, cara, eu vou pagar o preço disso aqui. Entendeu? E continua e persiste. Que vem a consistência, que vem as realizações. E o tempo vai passando e vem as grandes conquistas em casal e tal. E aí vai, isso é a vida, cara. Não é não? Muito bom. Marcelo, se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria para aquele empreendedor de 20 anos que começou no marketing de rede? Acredite nos seus sonhos. Acredite. Entendeu? Eu vou utilizar a frase do... Não sei se foi ele que escreveu, ou enfim, mas eu acho que foi ele, o Chorão, do Charlie Brown Jr. Tem uma música dele que é bem legal, que diz: o impossível é uma questão de opinião, e disso os loucos sabem. E eu acredito muito nisso. O impossível
É uma questão de opinião. Entendeu? Se a pessoa acha que é impossível, é uma opinião dela. E se ela acredita naquela opinião, não vai conseguir. Agora, se ela vê algo impossível, tipo assim, pô, é impossível, mas, ou ela acredita em algo e alguém diz pra ela que é impossível, ela, cara, impossível é uma questão de opinião, isso é uma opinião sua. E os loucos acreditam nas suas loucuras, entendeu? E diz, eu não tô nem aí, eu acredito na minha loucura, e permanece. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu construí minha vida assim. A opinião, eu fui assim com meu pai, é a pessoa que eu amo, cara. Quando ele me disse que não era para fazer, meu pai e minha mãe, eu cheguei a dizer para eles, com 20 anos de idade, eu disse, se vocês não falarem nada, vocês estão me ajudando. E vocês são os meus pais. Eu amo vocês. Vocês não me amam? Aí, os dois, sentei os dois assim de frente para mim, vocês não me amam? Aí, não, com certeza a gente ama. Pois se vocês me amam, só não falem nada. Entendeu? Eu acredito no que eu estou fazendo. Se der errado, beleza, não tem problema. Não tem problema. Foi uma coisa que eu aprendi e aprendi jovem, que não dá certo. Beleza. E eu permaneci. Brunão, eu acho que foi menos de 7 meses. Menos de 7 meses. Eu convidei meu pai para ir comigo no... Cheguei, pedi para ele entrar no carro. Pai, vamos ali comigo rapidinho. Aí fui. Propositalmente encostei num posto. Fui num caixa 24 horas. Na época a gente ainda ia em banco para tirar extrato e tal. Fui lá e tirei meu extrato. Entendeu? Do meu primeiro bônus, do meu primeiro resultado que me marcou. E pá, puxei o extrato. Na época era uns 4 mil reais. Pô, há 15 anos, 16 anos atrás. Entendeu? Um jovem ainda, 20 e poucos anos, pô. Então, esse valor pra mim era uau, cara. Certo? E eu puxei. Mas não era pelo valor em si. Mas pra mim aquilo ali foi quando eu puxei, que eu mostrei o extrato, eu entrei no carro, sentei, peguei o volante. Pai, vê bem pra mim se caiu um dinheiro que era pra cair hoje, da Forever, que eu vim correndo dali pra cá. Nem consegui ver. Eu já tinha visto. Nem consegui ver. Vê rapidinho. Pai, dirigi ele, olhou. Ô Marcelo, caiu aqui. Aí falou o valor. É isso mesmo? O que você tá vendendo, Marcelo? Foi mais ou menos assim. É isso mesmo? É isso. Pô, caiu. É esse mesmo, pai. Entendeu? E a partir de agora é daí pra cima. Cara, ele não falou nada. Mas eu falei com amor, não foi pra jogar na cara, pra não sei o quê. Foi pra dar orgulho. Pra dizer assim, pra ele sentir, caramba, esse meu filho é um cara cabeça dura, mas que dá certo, entendeu? E aqui entra um grande... E resultado isso que eu ia falar, velho. que isso é uma das coisas que mais falam alto, né? Isso. São os nossos resultados. Pois é. Às vezes existem pessoas que estão nos assistindo que estão buscando apoio, né, de pessoas à sua volta e não tem recebido. Mas se questione, você tem tido resultados? O que você começa, você vai até o final? As pessoas, elas precisam ver o seu resultado para continuarem acreditando em você. E eu não tenho dúvidas que depois desse caso, dessa situação, seu pai, né, ele começou a olhar, né, para o empreendedorismo, para o que você estava fazendo de uma forma completamente diferente. Nós estamos falando aqui de coisas boas, tá, Marcelo? Mas eu sei que a vida do empreendedor, ela carrega também muitos desafios. E isso é bíblico. Na Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflições. Então eu tenho certeza que quem está sentado aqui à minha frente é alguém que já passou por momentos extremamente desafiadores, seja na vida pessoal, seja no mundo dos negócios. E eu queria te perguntar, qual foi o momento mais difícil que você já passou na sua vida e que ninguém viu? Cara, vou abrir meu coração aqui, hein? Foi quando eu quebrei. E eu quebrei por causa de vícios e farra. Entendeu? Eu sempre tive facilidade para ganhar. Mas teve um momento da minha vida que eu dei um basta nisso. Mas antes de dar esse basta, certo? Eu tinha a mesma facilidade para torrar o dinheiro. Com farra, curtição, entendeu? Eu era aquele cara de chegar... Porque eu pela idade que eu tinha, eu sempre me diferenciei nos resultados. E onde eu chegava, era o... Pô, chegou o Marcelo. Chegou o homem do dinheiro. Era.
Era mais ou menos isso, entendeu? Se tivesse tomando, sei lá, eu tô chutando aqui, sei lá, tá tomando cerveja, na minha mesa não tem cerveja, pouco cerveja, tira esse balde daqui, traz aí tantas garrafas de uísque aqui com tanto e bota, e no final o Marcelo ia lá e aquela garrafa era comigo, aquelas garrafas eram comigo, um exemplo. Cara, e isso me fez quebrar. Eu fui muito irresponsável, entendeu? Muito. Pá, quebrei. Quebrei que apartei com centenas de milhares em dívida. Como se não bastasse, ainda saí pra farra e vindo de farra, um amigo meu pediu pra dirigir o carro, sei aquela, na verdade tinha chegado em casa, nem mais saí. Aí, não, bora lanchar, bora, saí. Ele, eu levo o carro. Ele, não, ficou nisso, eu levo, aí, tá, leva. Na volta, o carro rodou, bateu na parada de ônibus, cara, 5 horas da manhã, graças a Deus. Se demorasse 5 minutos, tinha acontecido uma tragédia. Cara, perda total. Quando eu vi aquela cena, pô, eu lembro deitado na rede, né, na época na casa dos meus pais, na área lá da externa, e eu tinha desejado, cara. Eu tinha desejado ter morrido naquele acidente. Eu disse, pô, era pra não ter morrido nesse acidente. Por quê? Eu não vou falar a palavra agora, mas ia falar eu tô fumado, com uma dívida, tipo assim, naquele momento impagável, sem saída, ainda dei PT no meu carro, que era o que eu tinha, que valia na época, era um carro de luxo. Entendeu? Ainda dei PT no meu carro, que era o que eu tinha. E ainda, que me restava ainda. Aí o cara, era pra não ter morrido. Melhor ter morrido mesmo nesse acidente e tal. Eu lembro de eu contar essa história chorando. Ter morrido. Aí um primo meu que entrou no quarto, entendeu? E falou comigo. Eu lembro, cara, ele não tem ideia. Ele não tem ideia do quanto ele foi importante ali pra mim. Ele sentou, olhou chorando e tal. E eu não sou um cara de chorar. Tenho dificuldade pra demonstrar emoção e tal. E ele me viu nessa fragilidade. Ele perguntou o que era, eu falei pra ele. Ele, cara, relaxa. Entendeu? Não tem o que fazer, pô. Tu tá vivo. Toca a vida. Daqui a alguns anos isso aí vai ser só uma história pra tu contar. Toca a vida. E tal. E falou. Foi o único que me apoiou. Um único. Aquilo ali me deu um gás, cara. Fiquei assim, ó. Tá, beleza. Pra resumir a história, eu consegui dar a volta por cima. Entendeu? Dei a volta por cima. Enfim, dei a volta por cima e construí algo muito maior do que tinha construído até então, naquele momento. Então esse foi um momento muito desafiador, cara. E qual foi a maior lição que você tirou desse momento? Rapaz, nem tudo que é prazeroso é prazeroso. Entendeu? Nem tudo que é prazeroso é de fato prazeroso. Explique um pouco mais. Pra mim, os momentos que eu vivia ali, era prazeroso, pô. Pô, quem que não quer ser pelo menos pra mim era importante ser o centro das atenções, ser o cara reconhecido, onde chegava ali a galera, pô, da minha turma ali na época, era o cara diferenciado, com resultado diferenciado, fazendo viagens diferenciadas, tendo reconhecimento diferenciados, porque está no palco, ser reconhecido, ser inspiração para várias pessoas, entendeu? Pô, isso é gostoso. Isso é gostoso, então isso é muito legal. E eu convertia isso nas farras, entendeu? Então aquilo ali eu achava o máximo. Marcelo, dá prazer? As farras, tava dando prazer naquele momento? Tava. É prazeroso. Isso é muito massa, entendeu? Só que será que isso era um prazer verdadeiro? Será que era um prazer duradouro? Será que era um prazer que quando eu voltava para casa no dia seguinte eu tava de coração leve? Não tava. Então o prazer só era naquela noite, naquela farra. Enquanto tinha reconhecimento. Depois que eu quebrei, cara, a galera se afastou. Não era o Marcelo que pagava o uísque, essas coisas, não era mais aquele mesmo Marcelo. Entendeu? Então, tipo assim, era um prazer que durou, foi muito, era tipo, muito instável, muito volátil. Rápido se acabava. Então, será que isso é o verdadeiro prazer? Então, pra mim é isso.
Entendeu? Isso que quer dizer. Aí quando eu, de fato, entendi, cara, isso aqui é um prazer muito, muito duradouro. Entendeu? Isso não é o verdadeiro prazer. E eu comecei a ressignificar minha vida, aí sim, eu pude entender o que de fato é quando você constrói algo sólido e quando você constrói algo perene, duradouro, raso. Entendeu? Então, é isso. Esse foi o aprendizado que eu tirei. Para se construir grandes coisas, grandes negócios, você tem que deixar algumas coisas para trás. Sim. Qual foi o preço de algo invisível que você teve que pagar para estar aqui hoje? Cara, a disciplina, velho. A disciplina. Tem que ser disciplinado. Tem que fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Porque, às vezes, você sabe que precisa ser feito algo, mas aquilo, às vezes, não te traz prazer. E por não trazer prazer, você vai postergando e não faz. Entendeu? Então... Eu vou reformular minha pergunta, Marcelo. Você teve que deixar algumas coisas para trás, talvez viver alguns prazeres momentâneos para você chegar onde você está hoje. Sim. O que você teve que deixar para trás para poder alcançar os resultados? Boa pergunta. Cara, é tanta coisa. É tanta coisa que a gente deixa para trás, sei lá, às vezes momentos de lazer. Que se você vai ter um compromisso no final de semana, sei lá, eu várias vezes eu deixei de participar de churrasco, entendeu, com amigos, ou alguma confraternizaçãozinha entre amigos ali, porque no final de semana eu tinha evento para participar, seminário, ou algum treinamento para fazer com a equipe. Então, eu acho que o deixar de fazer ou deixar para trás está muito relacionado como eu estava te falando, a prazer mesmo. Coisas que às vezes você vai ter que abdicar, entendeu? Vai ter que deixar de lado. Amizades que você vai ter que deixar de lado. Entendeu? Tem amizades às vezes que não dá mais para... Não é que você não goste da pessoa, entendeu? Eu tive amigos que eu tive que no decorrer da jornada que ficaram no meio do caminho. Marcelo, tu não gosta dessas pessoas? Não é que eu não goste. É porque tipo, ela foi importante até aquele momento, ou ela teve participação até aquele momento. Dali pra frente, não dá pra estar acompanhando. Não tá, às vezes você tá numa outra frequência, você tá numa outra mentalidade. E quando você começa a compartilhar a sua mentalidade, às vezes você tá com o pensamento lá na frente, compartilha com quem não tá acompanhando, essa pessoa pode até achar que você é arrogante, que, perdeu a humildade, perdeu isso, perdeu aquilo. E a pessoa, às vezes, até te puxa para trás. E você quer avançar, mas não consegue porque tá sendo puxado para trás. E às vezes você fica com aquela, não posso deixar essa amizade, meu amiguinho de infância, não sei o que. Cara, não é que... Deixa ele seguir a vida dele, siga a sua. Cada um no seu rumo. Isso não quer dizer que você não gosta da pessoa. Entendeu? Então é isso. Eu acho que amizades, momentos prazerosos, disciplina de fazer o que precisa. Deixei para trás ali de alguns confortos também, algumas decisões que poderiam ser tomadas naquele momento. Eu disse, depois eu vou deixar essa realização para frente. Vou dar prioridade aqui para... E o que não é fácil, né, Marcelo? Decisões que precisam ser tomadas nesse primeiro momento para que a gente viva realmente algo extraordinário ali no futuro. Você é um cara apaixonado por café. Sim. Gosta de tomar café, a gente toma muito café junto. Se você tivesse a oportunidade de tomar um café da tarde com qualquer pessoa no mundo, quem seria essa pessoa? Cara... E qual pergunta você faria para ela? Boa aqui. Pode ser alguém que já nem está mais entre nós, pode ser um famoso, enfim, quem seria essa pessoa? Boa. Se for uma pessoa que não está entre nós, eu tomaria, se eu pudesse voltar, entendeu? Se Deus desse a oportunidade, cara, tá aí, passa alguns minutos. Acho que a pessoa que eu tomaria um café seria meu sogro. Entendeu? Porque eu tive pouco contato com... Pouco assim, a gente ainda teve alguns anos de contato, mas eu sinto que ainda tinha mais, entendeu? Para eu poder aprender com ele.
O que você falaria para ele nesse café, Marcelo? Cara, primeiro eu queria que ele visse, né, o que é a vida que a gente tá, que eu e a Gard estamos construindo e o que a gente pretende construir. Eu queria que ele tivesse presente aqui, vivenciando isso. Eu acho que seria, eu nem perguntaria tanto, não teria nem tanta coisa para perguntar, mas eu teria mais para demonstrar e dizer assim, tô honrando com aquela minha palavra, naquele dia que eu fui lá na sua casa, pedir a mão da sua filha em namoro, casamento. Qual que era o nome do seu sogro? JR, Zé Raimundo. José Raimundo. Ô Marcelo, se você pudesse voltar em um único dia da sua vida, você tivesse esse poder de voltar no tempo, que dia seria esse? Que pergunta, hein, Brunão? Cara, que pergunta. Único dia, se eu pudesse voltar, cara. Pô, são tantos momentos. Eu não tenho, assim, um único dia. Assim, eu não me venho assim, cara, esse dia eu não consigo pensar agora. Dia do seu casamento? Foi fantástico, mas eu acho que, tipo assim, eu curto tanto ele hoje que pra mim, tipo assim, voltar lá pra viver novamente e tal, não seria, assim, um dia que... Entendeu? Não é que não tenha sido especial, foi muito especial, mas eu tô curtindo tanto a jornada e curto tanto o casamento com a minha esposa e tal hoje que pra mim parece que é que nem vinho, cada tempo que vai passando vai ficando melhor. Vamos esquecer do passado e vamos agora viajar um pouquinho pro futuro. Como que você visualiza a sua vida daqui 10 anos? Cara, 10 anos, visualizo aí ter construído negócios multimilionários, mas não pelo valor apenas, certo? Mas pelo impacto que vai ser gerado. Assim, pelas vidas que serão alcançadas. Entendeu? Porque a gente hoje eu estava fazendo uma apresentação para uma pessoa e eu falei para a pessoa o que me motiva, né? O que me dá, qual é o meu combustível. Há 15 anos eu venho levando a oportunidade para as pessoas e formando líderes. Há mais de 15 anos, na verdade. E graças a Deus fui muito bem sucedido. Por onde passei fui muito bem sucedido. E eu falei para a pessoa que eu tenho algo que me move, me dá um gás, me dá uma energia. Que essa pessoa até ela falou, né? Porque, Marcelo, tu fala com uma intensidade. E eu falei pra ela que, cara, porque eu sou apaixonado em levar a oportunidade para as pessoas e desenvolver pessoas e ver as pessoas evoluindo e tendo resultado. E hoje o que nós estamos plantando proporciona isso. Porque, óbvio, tem o CNPJ, tem empresas e tal, tem que ter, né? Mas as pessoas que estão sendo alcançadas através dessa visão, desse propósito, dessa missão, são milhares de pessoas. Milhares. Então, milhares mesmo. Então, eu acredito que essa visão de futuro me dá um gás, assim, me dá um ânimo no futuro poder fazer uma convenção com milhares de pessoas. Eu tenho isso desenhado na minha cabeça, entendeu? Fazendo os reconhecimentos, entregando as premiações. Vocês sabem dessa visão, entendeu? Vocês já sabem, entendeu? Eu tenho isso. Partilhamos desse mesmo sonho. Vamos avançar 55 anos, vamos além aí dos anos normais. O que você quer deixar de legado quando a sua história se encerrar aqui nessa vida terrena? Cara, Bruno, tu acredita que eu não tenho assim um legado que eu sonho em deixar? Um legado que eu digo tipo assim, ó, vamos lá. O Marcelo foi responsável por tal coisa, entendeu? Eu não me preocupo de meu nome estar à frente, entendeu? De algo que impactou milhares de pessoas, mas eu quero contribuir, entendeu? Um exemplo,
como é que eu posso dizer? Se as pessoas que lembrarem do Marcelo vão lembrar sempre do Marcelo, um cara feliz, com uma energia boa, otimista, que gosta de estar junto com pessoas. Eu acho que esse é o Marcelo, entendeu? Então, tipo assim, eu não faço isso que faço por causa para deixar um legado. Eu faço porque essa é a minha essência, esse é o Marcelo, onde eu chego, eu gosto de fazer as pessoas estarem felizes, alegrar o ambiente e tal. Quando eu chego lá na empresa, as meninas falam, cara, que energia é essa? Nem eu sei explicar, entendeu? Que energia é essa? Então, eu quero que, se essa foi a pergunta do legado que eu quero deixar, que, tipo assim, o que as pessoas vão lembrar do Marcelo quando o Marcelo não estiver mais aqui? É isso, certo? Sobre um legado que, tipo assim, que não associa... Seria, cara, poder levar a oportunidade para as pessoas, treinar pessoas. É isso, eu acho que é isso que eu quero deixar. Aquela pessoa diz assim, cara, se eu puder ajudar cada vez mais no segmento das vendas diretas, levando oportunidade, ajudando as pessoas a botar mais dinheiro no bolso, a realizar sonhos, seja através do CNPJ, seja através de um treinamento meu, seja através de uma dica, um conselho, eu tô super feliz. Marcelo, você pode até colocar uma frase aí na sua lápide. O Marcelo foi responsável por transformar milhares de histórias. Tenho certeza que esse é o seu legado. É através do seu conhecimento, através da sua vivência, você gerar transformação na vida de outras pessoas, que é o que você já tem feito aí com muita excelência. Vamos bate-bola aqui agora, Marcelo. Bruno, e isso eu falei de um âmbito, uma esfera profissional, né? Uma esfera pessoal, se eu vou trazer para minha família, minha esposa, meus filhos, quando eu tiver os filhos, meus familiares, enfim, minha família. Cara, eu quero que eles lembrem do Marcelo como um homem de princípios, entendeu? Tipo assim, meu pai ou meu esposo foi um cara honesto, de princípios, sempre viveu a base dos princípios cristãos, entendeu? Amando pessoas, respeitando pessoas, não vendo diferença entre pessoas. É isso que eu quero deixar. Eu quero ensinar também, deixar esse legado com os filhos, né? Que eles que dê continuidade aí às gerações, né? Os filhos, netos, bisnetos, que eles possam viver por princípios, entendeu? Não apenas por desejos e vontade, mas viva a base, viva debaixo dos princípios. Já estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Passou muito rápido, né, Marcelo? Tenho certeza que existem muitas histórias ainda que não foram contadas, muitas histórias que ainda acontecerão, e teremos novamente esse privilégio de sentar e conhecer um pouco mais sobre aí o Marcelo realmente na sua essência. Vamos fazer um bate-bola para a gente poder, né, encerrar. Esse é um quadro onde eu vou trazer para você aqui alguma frase, uma palavra, e você já responde ali de bate-pronto, tá? Tá preparado? Vamos. Vamos lá? Se a sua vida fosse virar um filme, qual seria o título? Cara, o impossível não existe. Um livro que mudou a sua vida. Segredos da Mente Milionária. Uma decisão que tomaria mais cedo. Seguir os princípios cristãos na risca. Uma habilidade que todo empreendedor precisa desenvolver. Resiliência. Algo que você acredita que a maioria das pessoas está fazendo de forma errada. Pensando pequeno, deixando de sonhar. Legal, Marcelo. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de estar nessa mesa contigo, conhecendo um pouco da sua história, da sua trajetória. Tenho certeza que quem acompanhou esse episódio sai daqui cheio de energia, cheio de insights e de aprendizados para poder levar na sua jornada empreendedora, na sua jornada, né, como ser humano. E eu gostaria que você olhasse agora para a câmera e deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo e que talvez esteja passando por um momento desafiador e seja prestes a desistir. Que conselho você daria para essa pessoa? Acredite primeiramente em Deus, acredite em você e acredite que o tempo vai passar.
Isso é importantíssimo, porque se você acredita em Deus, acredita em você, acredita que o tempo vai passar, independente da situação que você estiver, certo? Você vai superar. Sem dúvidas, você vai superar. O impossível é uma questão de opinião. É isso. É isso que eu tenho a dizer para eles, para vocês. Marcelo, obrigado aí pela Tamo oportunidade. junto, Esse foi o podcast Mesa de Líderes. Se você ainda não nos segue, clica aqui, se inscreva, mande esse episódio para alguém, né, que empreende, que lidera, para que ele também e ela tenha acesso a esse conteúdo valioso. Até a próxima!